Porque o assunto agora são aqueles atos racistas contra o Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior, jogador brasileiro, atacante, teve a expulsão dele anulada e pode entrar em campo pela La Liga hoje. Tudo bem que o campeonato já está definido, né? Já deu Barcelona, mas o Vinícius Júnior não poderia jogar hoje por causa daquela expulsão. Então, a expulsão foi anulada. Quem vai explicar tudo pra gente agora é o Yuri Queiroga. O atacante Vinícius Júnior poderá entrar em campo hoje na partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol. A suspensão dele foi revogada pelo Comitê de Competição de La Liga, que retirou o cartão vermelho dado a ele no jogo de domingo contra o Valência. A expulsão foi aplicada após a arbitragem de vídeo fornecer imagens apenas do momento em que ele atinge um adversário e omitir o momento anterior, no qual ele leva um mata-leão do jogador Hugo Duro, do Valência. A confusão foi resultado das ofensas racistas proferidas pela torcida no estádio Mestádia contra Vinícius Júnior. O Valência foi punido com multa de 45 mil euros, mais de 240 mil reais, e o setor onde estavam alguns dos torcedores apontados pelo brasileiro como autores das injúrias raciais ficará fechado. Os sucessivos casos de racismo contra o atacante do Real Madrid devem ser discutidos entre o presidente Lula e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que se manifestou a favor do brasileiro e disse que deve haver tolerância zero para o racismo no futebol. Ontem, 3 suspeitos de participar das ofensas a Vinícius Júnior foram soltos pela justiça espanhola, outros 4 seguem detidos. Também nesta terça, todas as equipes que entraram em campo nos jogos de abertura da 36ª rodada do Campeonato Espanhol levaram uma faixa com os dizeres racistas fora do futebol. A gente já viu que o comportamento da Espanha, de uma maneira geral, das autoridades espanholas, da imprensa espanhola, mudou bastante, dado o tamanho da repercussão do caso Vinícius Júnior. Falta a gente saber qual será o comportamento das torcidas espanholas. Hoje não teremos um exemplo contundente, porque o Rayo Vallecano não é um time cuja torcida é conhecida por manifestações racistas. Pelo contrário, jogadores do Rayo Vallecano já foram alvos de ataques racistas, inclusive por parte da torcida do Real Madrid. Vejo aqui o UOL, que recuperou a história do ex-goleiro nigeriano Wilfred meu Deus do céu. Agbonavra, me ajuda, Carla. Agbonavbari. Decidiu falar, agora vai. Que era um grande ídolo do Rayo Vallecano e foi vítima de ofensas racistas na década de 90 da torcida do Real. E a principal organizada do Rayo Vallecano, que são os Bucaneiros, é uma torcida que é conhecida pela luta pelas causas raciais e pelo combate ao racismo. Então é muito provável que o Vini tenha uma recepção bastante calorosa no jogo de hoje. Tomara, né? Tomara, porque será muito merecida, né? Esse acolhimento seria muito, muito merecido. E que praga esse negócio, né? Pois é. Que praga que é o racismo, que negócio nojento, que negócio asqueroso que aconteceu com ele. Ontem a gente falou amplamente sobre isso, mas tem um aspecto legal, né? A Espanha agora se abre para a possibilidade de um debate da legislação do país em relação aos crimes de racismo. Já seria um início de processo de mudança, porque lá, no caso do Vini Júnior, enquadrou-se na possibilidade de um delito de ódio, né? Já que não tem uma categorização para o crime de racismo como tem aqui no Brasil. Inclusive, a injúria racial foi igualada ao crime de racismo no Brasil, mas na Espanha não. Então vamos ver se nos próximos dias há, de fato, alguma ideia de mudança, porque já há projetos começando a ser discutidos, ou se é só se é fogo de palha, entendeu? Porque aí acontece um episódio, daí tem sempre aquele político que quer aparecer, quer lançar um projeto e tal, e depois se esquece isso. A gente não pode deixar esquecer e seguir acompanhando se a Espanha vai, de fato, promover alguma mudança legal, tornando crime o racismo. O Megali estava falando sobre o comportamento das torcidas da Espanha. Eu espero que isso também atinja torcidas de outros países. A gente sabe que os jogadores, sobretudo os brasileiros, né, eles são alvos de racismo em outros países da América do Sul. É um negócio que é até difícil de explicar como é que pode o irmão ali de raça, de nacionalidade, muitas vezes, mas enfim, de continente, cometer crime contra uma pessoa tão, um vizinho, de né? origem tão próxima.
Pois é, então a gente espera que isso também aconteça e se multiplique por torcidas, por exemplo, da América do Sul, da Argentina, a gente estava falando ontem, né, se não me engano, e não só com relação ao racismo, para que as torcidas percebam que certos comportamentos já não são mais aceitos e não cabem mais com relação a outras pessoas. É claro que os crimes raciais, eles remetem a morte de pessoas, de uma raça inteira que foi subjugada, que foi escravizada. Mas a gente tem também casos de homofobia nos estádios, isso não cabe mais. Não cabe mais xingamento desse tipo. Então a gente espera que também, né, essas outras questões sejam abordadas por torcidas e não só da Espanha. Aliás, não custa lembrar que não houve nenhuma punição para aqueles gritos homofóbicos no estádio do Corinthians, na partida contra o São Paulo. Nada. Esse caso foi simplesmente esquecido. O jogo de hoje é no Santiago Bernabéu, que é o lindo estádio do Real Madrid. E a equipe do Real Madrid, o clube, planeja transformar o jogo de hoje num grande evento de reparação a Vinícius Júnior. Isso já estava definido, que haverá alguns momentos especiais ali antes, durante e depois da partida, mesmo antes da confirmação de que o Vini poderia estar em campo. Com ele em campo, o momento deve se tornar ainda mais especial. É o que a gente espera, né?